Hoje você vai aprender, hoje nós iremos falar sobre uma coisa que provavelmente você nunca ouviu falar, tá? Porque basicamente é o seguinte, as escolas, as universidades nunca vão lhe ensinar o caminho do sucesso. Para o sistema se manter, para o sistema existir, para uma cidade existir, você precisa de enfermeiro, você precisa de lixeiro, você precisa de auxiliar administrativo, você precisa de projetista, engenheiro. Então são funções pré-definidas para a sociedade continuar existindo, ok? Então é interessante para as escolas e para as universidades formarem profissionais para cobrirem esse déficit nas cidades. Então, uma pessoa que é condicionada à escola, que é condicionada à faculdade, ela sempre vai seguir esse caminho, ocupar alguma carência nas cidades, para que o sistema continue existindo. Eu, Humberto Voltes, quero que o sistema se foda. Simples assim, porque eu conheço a podridão do sistema. E eu desejo que você faça o mesmo. Então, basicamente, são condições que eles nos ensinam. No passado, quando as pessoas moravam em campo, quando as pessoas eram mais inteligentes, o que acontecia era o seguinte, explicando isso aqui para você. As pessoas moravam na roça, elas plantavam, elas cultivavam seu próprio alimento. E elas, graças a essa qualidade de vida, elas permitiam que elas tivessem mais filhos. E aí, viver na cidade nunca foi algo tão grandioso, nunca teve seu glamour, porque as cidades eram rios de doenças. Basta você ver os últimos 100, 200, 300 anos, como é que era horroroso a cidade. Os caras jogavam lixo assim pela janela. Mas como é que o sistema convenceu as pessoas a ir morar na cidade? Você sabe como? Eu sei muito bem como. Aquele que não conhece a história está fadado a repeti-la. Eles começaram a trazer atrativos. Por exemplo, o cara que ele mora na roça, ele tem um custo de vida dele, ele faz trocas voluntárias, ele vai lá e tal. Agora, o cara que mora na cidade, no começo, ganhava muito mais. Então, o que acontecia? O cara saía lá do Nordeste para ir trabalhar em São Paulo. Por quê? Por causa de condição de qualidade de vida. Sendo que, na verdade, a qualidade de vida está no mato. E aí o cara ia trabalhar nas cidades. Quanto que é um emprego? O cara aqui vai trabalhar nessa fábrica, ele vai ganhar como se fosse hoje, R$ 3.000. E o cara nunca queria ganhar isso, por exemplo, na roça. E aí ele começa a ver roupas novas, carro, ele começa a enxergar uma possibilidade nas cidades, né? E aí isso era a época dos seus avós, dos seus pais, até estourando seus pais, tá? E aí as pessoas se convenciam a ir para as cidades. Por quê? Porque entregava-se muito mais. Por exemplo, você não precisa mais plantar. Você consegue ir no supermercado, ir no sacolão, e você encontra as mesmas frutas que você plantaria. Então é muito mais prático você comprar do que plantar. E aí o sistema foi te sucumbindo, foi te escravizando. E aí, meu irmão, a coisa vai só piorando, foi só ladeira abaixo. Até chegar o momento que você não... Olha, a água da sua propriedade, nós cuidamos para você. Não precisa você captar água do rio, fazer um poço. Não precisa você trabalhar com fossa cética, trabalhar em cima de uma composteira. Não, pode ficar tranquilo. Então, cada hora, o ser humano foi ficando desatento, desacordado, e o sistema cada vez mais deixando o ser humano debilitado. Quando o ser humano se acostumou às cidades, quando o ser humano já se acostumaram àquela realidade, saíram dos campos, os salários começaram a baixar. Então começou-se a baixar os salários. Então, por exemplo, tá, os seus avós tinham aula de plantação nas escolas, porque era a maneira que eles queriam engalobar as pessoas, convencendo as pessoas que elas iriam ter aquela cultura também. Hoje você não tem aula de plantação na escola, você tem aula de funk. O dia inteiro no recreio, na recreação, é funk. Para arregaçar com os filhos dos pais mesmo. E aí, basicamente, é o seguinte, meu irmão. A escola e as universidades te condicionam àquela realidade. E quando as pessoas aprenderam sobre as cidades, o que acabou acontecendo foi o seguinte. Elas condicionaram aquilo e não vão mais sair daquilo. Olha para a Venezuela, olha a fome na Venezuela. Meu irmão, olha, você tem um espaço muito grande na Venezuela, é só você plantar. Com 100 metros quadrados de plantação de batata bem alocada, você consegue alimentar durante um ano inteiro, com super nutrientes, uma família, não só uma família, mas pelo menos umas 100 pessoas. 100 metros quadrados. Porque a batata ela tem um ciclo de recriação de 90 dias. Então 9 mais 9 são 18, mais 9, 27, mais 9, 36.
Então, basicamente, a batata dá 4 vezes por ano. Uma batata gera mais ou menos 15. E aí, 15 batatas gera 15 vezes 15, praticamente vamos colocar aí uns 200. Tá entendendo? Então, dá para você iniciar a plantação de batata. Aí, você pode também cultivar galinhas. Pegar as folhas das batatas, pegar o resto de verdura e cultivar, jogando o resto para galinha. E você vai ter ovo, e você começa a trabalhar em cima do que você tem. Só que ficou mais dinâmica as cidades. E aí o povo esqueceu disso. Por isso que o povo passa fome lá, porque não consegue plantar. E quem mora em apartamento piorou. Tá entendendo? E aí, meu irmão, a partir do momento que as pessoas ficaram nas cidades, eles começaram a baixar os salários. Sabe de quem foi a culpa? Rock Pararapururu Feller, né? Que teve a brilhante ideia de abaixar o salário do mundo inteiro. Como é que eles fizeram isso? Basicamente é o seguinte, o cara trabalhava na cidade, ok? As pessoas trabalhavam nas cidades. Aí, quando as pessoas começaram a entender o trabalho nas cidades, elas começaram a ir para quem paga mais. Ah, vamos mudar. Por exemplo, o cara morava em Geórgia, por exemplo, e ele encontrou uma oportunidade financeira lá no Texas. O cara ia com a família dele. É onde pagar mais eu tô indo. Então, os caras não compravam casas. Eles não criavam raízes. Aí, o que o Rockefeller fez, o pessoal fez, eles praticamente começaram a acreditar, a dar crédito para as pessoas pagarem em 10, 20, 30 anos para comprarem casa. E aí as pessoas que compravam casa, elas começaram a viver somente naquelas cidades. E o fato delas viverem somente naquelas cidades fez com que as pessoas não procurassem outras oportunidades fora da cidade. Porque eles tinham que pagar aquela cidade. Eles tinham pagar aquela casa. Então, as pessoas começaram a criarem raízes nas cidades. Por isso que a pessoa, ela forma na faculdade, já arruma um relacionamento, já financia Minha Casa Minha Vida. Que é a pior coisa que a pessoa faz. Porque para a pessoa ganhar bem, ela vai ter que ir longe. Ela vai ter que ir para outro estado. Quer ganhar bem, meu irmão? É sair da zona de conforto e ir para outros estados. Entendeu? E aí vai se criando raízes. Então, tudo foi nos condicionado dessa maneira. Tudo nos foi condicionado dessa maneira. E aí, praticamente, as pessoas já enraizadas na cidade, eles começaram a baixar os salários. Começaram a baixar os salários. E as pessoas não tinham mais como se revoltar. Elas eram obrigadas a pagar uma casa de 30 anos. Então, só depois de 30 anos que elas conseguiriam sair, porque a dívida ia crescendo. E tinha que se pagar. Aí o cara olhava no início da dívida, a dívida era 5 mil reais, era 5 anos. Não, pelo dinheiro que eu estou ganhando, eu estou ganhando 3 mil reais. 3, 4 mil reais. O cara fala, de 5 anos eu pago essa casa. Só que aí o salário foi abaixando. Aí o cara ganhava 3 mil reais, começou a ganhar 1.000. E aí, em vez de 5 anos, virou 15, 20, 30. Entendeu? E o custo dos alimentos começou a encarecer. Por exemplo, os alimentos que o cara compra no supermercado com 40 reais, hoje é com 1.000. Entendeu? Então, basicamente, foi isso. Eles precisavam de pessoas nas cidades para fazer com que a cidade funcionasse, para fazer com que o sistema funcionasse. E aí conseguiram essa façanha e depois tiraram o dinheiro do povo. Aí me pergunta, por que eu gosto de empreendedorismo? Adivinha por que eu gosto de empreendedorismo? Adivinha. Então, basicamente, o empreendedorismo é o quê? Eu não dependo 40 anos para comprar Minha Casa Minha Vida. Eu não gosto de ficar falando as minhas conquistas. Não, eu não acho válido ficar falando. Mas, basicamente, o que eu falo para os meus alunos é isso. Você tem que tentar empreender. É questão de sobrevivência. Qualquer aluno meu sabe disso. Eles têm o mercado físico, o mercado digital e o marketplace. Você precisa se encontrar em um dos 3 mercados. Eu falo aqui até para vocês. E aí, a partir do momento que você tem essa capacidade de se encontrar, você tem que, começar a impulsionar o seu negócio. Que você vai impulsionar com anúncio e vendas. Sendo um excelente vendedor e sabendo também anunciar com exímio, né? E aí você consegue ganhar bem. Por exemplo, no meu caso, se eu precisasse comprar um apartamento, Minha Casa Minha Vida, eu não precisaria financiar 30 anos. Eu compraria isso à vista. Só que aí eu tenho que explicar isso para você. Empreendedorismo não se trata de ser rico, ostentação. Por que eles criaram a ostentação? É para que os filhos destruam a herança dos pais. A ostentação, a cultura de ostentação foi feita para que todo o trabalho que o pai teve de construir um patrimônio, eles entram com esse projeto MK Ultra na cabeça do filho e convencem o filho a gastar a herança, na expectativa de viver uma vida a regalias, não sei o quê, sendo que tudo isso é uma farsa.
Então o que acontece? O pai, o avô constrói, o pai usufruta e o filho destrói. Então esse é o projeto dos caras. E aí destrói o patrimônio da pessoa. Então essa cultura de ostentação foi feita para destruir a sua família, do mesmo jeito. O mal está em todos os lados. E aí eu tenho que explicar isso para você poder entender, tá? Então essa ostentação, ela é negativa. E aí, meu irmão, o que acabou acontecendo foi o seguinte: a pessoa que tem muito dinheiro, em vez dela preservar o seu patrimônio, dela ver o que ela pode fazer para ficar menos na mão do governo, não, ela vai começar a gastar. Primeira coisa, o cara, vou comprar aqui uma Dodge Ram, ou não sei o que tal. É isso que o cara faz. E o cara queima o patrimônio dele. Então o empreendedorismo, meu irmão, é questão de sobrevivência, ganhar bem e você não depender tanto do sistema. Não dá para sair do sistema, não dá para sair, mas dá para você amenizar. O que é amenizar? A minha luz, você viu como é que a minha luz pisca pra cacete aqui? A luz tá piscando pra cacete. Painel solar, tá bom? Ponto número 1. Ponto número 2, poço artesiano, tá? Ponto número 3, fossa cética. Ponto número 4, queima de lixo. Cultivo de alimentos, ok? Proteção, eu mesmo faço a proteção da minha propriedade. Câmeras, no satélite, tudo que você pode imaginar. Qual que é a dependência do governo que eu preciso hoje em dia? É claro que eu não vou ser hipócrita, porque eu gosto de ir no supermercado, comprar, não sei o que, eu gosto. Eu não vou ser hipócrita aqui. Mas qual que é a minha dependência hoje? As estradas. É uma dependência que eu tenho hoje. Ok? Porque para eu poder ir na cidade eu preciso de uma estrada, né? E basicamente uma coisinha ou outra, gasolina no posto. É isso que eu preciso. Que isso eu não estou produzindo. Então é isso. Tá? Muito melhor eu gastar 200, 300 reais por mês. Meu custo de vida não é só 300 reais. Às vezes eu faço compra de algumas coisas. Eu não planto arroz. Minha família gosta de arroz. Eu não planto arroz. Eu estoco, mas eu não planto arroz. Né? E feijão eu estou plantando, mas arroz não. Então eu consigo fazer essa estrutura. Você lembra daquela fazenda que eu estava gravando aqui? Olha a diferença. Olha onde é que eu já estou agora. Entendeu? Questão de pouco tempo. O que eu tento dizer para você é que empreendedorismo muda. Os caras não querem acreditar. Sabe o que os caras fazem? Sabe o que todo mundo faz? Todo mundo acha que empreendedorismo é marketing digital. É isso. Ou algum esquema fraudulento de piramidal. É sempre assim, meu irmão. Né? Eu sempre falo para as pessoas, meu irmão, quantas oportunidades você não tem de comprar na China, no Alibaba, no AliExpress, na Wish, um produto legal e você revender? Quantas oportunidades não tem você abrir uma marmita, vender marmita? A minha aluna chegava a fazer 400 reais o dia de lucro, vendendo marmita com espetinho de carne. Ela vendia a marmita dela com 2 medalhões. Toda a estrutura que a gente bolou para ela de vendas fez ela ter sucesso. Quantas pessoas, o Matheus aqui no trabalho com o Instagram? Pô, galera. Por quê? Porque a galera enxergou. Não, ó, o sistema quer me ferrar, cara. Do jeito que tá, o sistema quer me ferrar. Meu irmão, se eu fosse exercer a minha função de engenheiro elétrico, ou na verdade não é eletricista, né? Porque o pessoal chama de engenheiro elétrico, mas o termo correto é eletricista. Cara, se eu fosse exercer essa função, o salário máximo era 5, 6 mil reais. Você acha que as empresas pagam salário justo? Não paga. Eu ia trabalhar como analista. Eles não iam assinar minha carteira como engenheiro. Eu não cheguei a formar, fui para o nono período, tá? Aí, para botar lá, analista, se eu tivesse formado, tá? Analista, eu ia começar ganhando R$1.500. Aí, depois de 3, 4 anos na empresa, puto pra cacete, eu ia pedir conta, ou tentar arrumar um emprego melhor. Aí eu ia fazer e sempre assim, tentando uma vaga. Aí eu ia sair de R$1.500 para R$2.100. Aí depois eu tenho que mudar para R$2.100 para R$2.800. Depois de 4, 5 anos, eu só tenho uma vida, né? Eu não sou eterno. E aí, praticamente, ia ficar mudando. Até passar 20 anos da minha vida, eu tiver com 45 anos, ganhando 5 mil, 6 mil reais. Se é que esse dia vai chegar. Porque do jeito que eles estão nos inoculando aqui, não vai durar muito. Então, praticamente, era essa a realidade que tinha. Quando eu vi uma galera desempregada, uma galera trabalhando como analista, demorando 30, 40 anos para financiar um MRV, cara, eu falei, pelo amor de Deus, cara, isso não é vida não, né? Deve ter um caminho oposto a esse inferno aqui. Quebrei a cara? Quebrei a cara quantas vezes quando eu contei a minha história aqui? Quantas vezes? Só que hoje, se eu tivesse que recomeçar tudo de novo, recomeçaria no empreendedorismo. Cara, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. O empreendedorismo, ele transforma, ele muda a sua concepção. E aí, eu falo para as pessoas.
Agora, empreendedorismo, ele é disciplina. E aí, a gente vai completar o vídeo de hoje. E não tô querendo vender meu curso pra você não, cara. Eu não fiz esse vídeo pra vender, vender curso. Não, cara. Não, olha só, o Como Vencer Todas já passou mais de 5.000 alunos, tá bom? E eu não tenho que ficar forçando você a comprar nada, nem desejo. Já tem os alunos que eu atendo, já tem os meus canais no YouTube, já estamos aqui com 5 canais no YouTube, só canal que aparece a minha cara, viu no painel solar? Só que aparece aqui a minha cara, são 3, ok? Fora o canal de som, fora outros canais. Fora toda essa estrutura que eu tenho, invisto em criptomoeda, em Bitcoin, todo mundo falando assim pra mim, você é louco, o Bitcoin acabou de desvalorizar. Eu previ essa desvalorização. 2 vezes por ano o Bitcoin desvaloriza. É quando eu invisto o meu dinheiro, quando o Bitcoin sai lá dos seus 340, vai para 260. Eu fui lá e comprei. Eu comprei porque comprei Bitcoin, investi, no meu caso, investi até pouco. Investi por volta de 20 e poucos mil reais. Né? Mas a outra que eu tinha investido foi mais. Eu investi pouco agora só por causa de uma coisa chamada inverno cripto. Só por causa disso. Foi um receio que eu tive. Mas, cara, quantas vezes... Sabe, eu comprei o Bitcoin, estava 180 mil reais. Os caras me falaram assim, isso aí é louco, investi dinheiro pra caralho nesse negócio. O Bitcoin foi para 340. Você acha que eu fiz o quê? Eu vendi, é óbvio. Agora deu para 260. O que eu fiz? Por conta dessa famonha chamada inverno cripto, eu fui lá e investi pouco dessa vez. Por quê? Porque eu fiquei com receio. Pô, esse inverno cripto aqui, não sei o quê, devia ter investido mais. E aí, meu irmão, valorizando. Então tem as criptomoedas também. Mas como é que eu invisto? Meu irmão, estuda, Binance, você pode operar por fora do Brasil também. Tu vai pegar o seu dinheiro e vai investir em cripto. Mas valoriza, o Bitcoin desvaloriza. Não, melhor. Eu tenho que parar. Eu estava fazendo um vídeo. Eu tenho que parar de falar e mostrar. Fica mais fácil de eu mostrar para você. Vamos lá para tu ter mais ou menos uma ideia aqui, tá? Vamos lá para tu ter mais ou menos uma ideia. Olha só, a gente está falando aqui de Bitcoin, ok? Eu uso Bitcoin, eu compro Bitcoin em Ethereum, tá? Eu tenho dinheiro em Bitcoin e Ethereum. Esse aqui é o gráfico do Bitcoin, ok? Se você analisar o gráfico do Bitcoin, nossa, ele está caindo, tal. Eu vou até entrar nesse gráfico aqui. Vou abrir o Ethereum também. Olha só para tu ter mais ou menos uma ideia. Se você analisar o gráfico do Bitcoin nos últimos 7 dias, ele está caindo, ó. Nossa, que meu Deus, eu vou vender. O Bitcoin está caindo, tal, beleza. Se você analisar o Bitcoin em um ano, que eu preciso dizer para você, o Bitcoin, ele chegou, olha só, em 2021, o Bitcoin chegou a valer, olha só, 163 mil reais. Aí os caras falaram assim, já era, Bitcoin já era. Meu irmão, ele chegou a valorizar 364. Isso, ó, de janeiro para março, ó. O cara que comprou, igual eu fiz, comprou 150 mil reais aqui de Bitcoin. O cara que comprou, eu não vou poder, não, esquece, ninguém ouviu falando, porque depois tem a receita, né? O leão que não ferra com a gente. Mas olha só, não comprei nada, viu, pessoal? Só tô brincando, tá? O cara comprou 160 mil reais. E o cara chegou em 360. 160 mais 160 é 320. Não chegou nem no valor, duplicou. Em questão de 3 meses, o Bitcoin duplicou. Então quem investiu, não sou eu, quem investiu 150 mil, em praticamente janeiro, fevereiro e março, a pessoa tinha por volta de 400 mil reais. 350 a 400 mil reais. Aí que o cara faz, como alguém faz, né? Vende. Pá, vendeu a coisa. Eu não vendi 360, não vendi 340, tá? Eu vendia mais ou menos aqui. Aí o cara vende, que basicamente foi o que aconteceu agora. Né? Ele chega aqui embaixo. O que aconteceu? Novamente ele cai e sobe. Então, se você analisar a história do Bitcoin, ó, a história do Bitcoin, ele é uma exponencial, ó. Ele está subindo. Se você analisar aqui ao longo aqui, ó, do ano, ele sobe e desce. Então eu sei que esse comportamento que ele faz, ele acontece. Então eu sei que está caindo, mas eu sei que vai subir. E aí, de repente, o que o cara faz? O cara sabe, pô, ganhei aqui, o cara ganhou aqui, sei lá, tá com 400 mil reais. Pô, e ele tinha investido aqui 150, pô, agora quando caiu, né, no meu caso, no caso aqui foi 200 e pouco, pô, vou investir mais ou menos 200 mil. Pronto, não vou investir todo o meu dinheiro, não vou colocar todos os ovos na mesma cesta. E aí, no meu caso aqui, que foi basicamente isso que eu fiz. Aí, pá, peguei de novo. Nesse caso aqui, esse gráfico aqui eu comprei aqui, ó,
tá? Então só agora esse ano. Então para tu ver, em um ano, se o cara souber trabalhar com Bitcoin, ele investe R$ 2.000, ele sai com R$ 10.000. Em um ano ele investe R$ 10.000, ele sai com R$ 80.000. Em um ano o cara investe R$ 80.000, sai com R$ 1.000.000. É só saber usar, ler os gráficos. Aí o cara, as pessoas querem saber, não querem. Eu fiz isso com Bitcoin, tá? Eu não fiz só com Bitcoin, não. Então eu sei o gráfico, mas agora tá caindo. Eu sei que vai cair. Eu sei, meu irmão, agora o Bitcoin, ele chegou aqui, ó, tá por volta de 264. Só que aqui, se você analisar o contexto de um ano, ele chegou a valer 160, cara. Chegou a valer 160 aqui, ó. 160 por aqui. Aí nós temos o que? O Ethereum. Mesma estrutura. Olha o Ethereum. Eu também comprei Ethereum. Quer dizer, eu não comprei nada, tá? Esqueça o que eu falei aqui. Mas basicamente, olha lá, como é que tá valendo hoje. Então assim, o cara, por exemplo, vou dar exemplo pra você. A minha condição financeira hoje é legal, tá? Não vou dizer que eu sou multimilionário, não sou. Uma condição financeira é legal. Aí eu chego num cara, eu chego assim e falo assim, ó, sabe uma coisa? Eu tô com R$ 100 e tantos mil parados. Eu não vou fazer nada mesmo com ele, eu vou fazer algum investimento. Vou investir uma parte em criptomoedas, uma parte em fundos, não sei. Mas basicamente criptomoeda. Aí eu vou pegar esse dinheiro e falar, sabe uma coisa? Eu vou colocar aqui, ó, uma parte vai ser em Ethereum, uma parte vai ser em Bitcoin. Pronto. Coloco uma parte em cada um. Coloquei uma parte que eu não fico acompanhando os gráficos. Ou olho uma vez ou outra. Vejo como é que tá as coisas. Depois, quando eu vejo valorizando, eu tiro. Então, basicamente, o que eu estou tentando te explicar é o seguinte. Aí, o cara que entre Bitcoin e Ethereum, o cara que sabe investir, ele transforma R$ 150 mil em R$ 500 mil fácil. R$ 500 mil, tirando os 150, que é o faturamento, o cara ganhou aí 350 mil no ano. 350 mil dividido por 12 dá R$ 38 mil. Mas alguém tem que começar de baixo. Isso é um investimento que não gasta nem tempo. É só olhar o gráfico. Se tiver caro, vende. Se tiver baixo, compra. É basicamente isso. Isso é um dos investimentos. Fora o YouTube, as coisas que tem aí, meu irmão. Aí os caras falam, nossa, mas é porque eu sei analisar as coisas. Eu sei analisar as coisas. É isso que eu estou tentando te explicar aqui. Tá entendendo? É isso que eu estou tentando te explicar. Aí os caras não querem entender. O que os caras querem fazer é o seguinte: eles querem fazer o day trade. O que é isso? Basicamente o trade é o que? Compra e venda, ok? Day é a compra e venda em 24 horas. Os caras querem ganhar dinheiro em 24 horas. Não, eu vou na gráfico, sobe 10, sobe 10. Eles querem olhar o gráfico em 24 horas. Eles querem analisar. Não dá. Você tem que ver a coisa a longo prazo, meu irmão. Ver a coisa a longo prazo. Então, essa é a ideia. E olha só outra coisa. Se o cara tiver cabeça, tem criptomoeda que valoriza. Olha só. A Shuna Universe, olha só, ela valorizou 842%. 842%. Por quê? Porque foi lançamento. Aí tem uns caras aqui que eu sempre falo o seguinte: quem tem condições financeiras, não é para qualquer pessoa. Isso aqui já é um mercado de risco. Agora eu tô falando do mercado de hiper risco, tá? Pô, eu pego lá, no meu caso, R$ 1.000 e coloco aqui nessa. E cada lançamento de criptomoeda, boto R$ 1.000. Se valorizar no mesmo dia, olha só, se sair de zero e valorizar no mesmo dia, você ganha 800%. 800% se transforma em 8 mil. Muita gente está ficando rico assim. Os caras estão fazendo exatamente isso aqui. Eles olham os lançamentos de moeda, qual moeda que está lançando. Eles vão aqui, ó. Eles vão qual moeda que está sendo lançada. Eles vão lá e olham as moedas que estão sendo lançadas. Aí, ó, vamos tirar de 24 horas e vamos colocar 30 dias. Tá? Olha só. Ó, só para ter mais ou menos uma ideia. Em 30 dias, teve uma moeda que subiu 5.370%. Então, isso aqui, meu irmão, esse 100% é o dobro do seu investimento. 1.000% é 10 vezes mais. 5.000 é 50 vezes mais. Então, olha só para mostrar uma coisa para você. Você acha que a escola vai te ensinar essas coisas? Não vai. Então pega lá, 53, vamos pegar aqui, 53 vezes. 53 vezes R$ 2.000, 106 mil. Coisa simples. Então, assim, isso é uma das coisas, tá? Isso aqui é uma das coisas. Aí, isso, é claro que você não vai acertar de primeira. Você não vai acertar. Isso aqui é mercado de risco, ok? Ó, tipo, CryptoMines desvalorizou, mas era uma excelente moeda. Então tem certas coisas que Apex também. Só que assim,
São coisas que são mercados de risco. O mercado do Ethereum e do Bitcoin, pelos gráficos, ó, tá legal. Para mim tá legal, tá? Então é isso, cara. Não tem mistério. Isso é um dos investimentos. Fora Google, AdSense, fora os trabalhos que eu tenho aqui com as vendas, né? No caso aqui do curso. Porque eu não lembro do compra qualificada, quantos cursos que tinha. Então, basicamente é isso. É difícil? Não, não é difícil. É porque você foi condicionado a vida inteira a ser formiga operária. Tá entendendo? Você, pelo fato de você ser condicionado a ser formiga operária, você não consegue pensar além. Tem uma coisa em cima de você, a crista, que te impede. Então, basicamente é isso. Tá? Não quero vender curso para você. Se você quiser conhecer o meu trabalho, tem links na descrição. Não quero ficar vendendo aqui para você, tá bom? Não quero. O tipo de aluno que eu tenho é outro, tá? Mas basicamente é isso que eu queria trazer para você. Então, um vídeo te ensinando o básico do básico. Para você ver que muitas vezes você perde a oportunidade por falta de sabedoria. E eu não estou vendendo curso nenhum de Bitcoin. Só para te avisar, não estou vendendo nada de Bitcoin. E olha bem, só para tu ter ideia, eu só estou ensinando para você o básico. Mas as pessoas, elas gostam do básico, não. O que elas querem fazer? Vou te falar o que as pessoas fazem. O investimento maravilhoso das pessoas. Olha só, a gente tem Bitcoin e Ethereum, ok? Vamos ver o investimento maravilhoso que as pessoas fazem. Caderneta de poupança. Vamos ver quanto está rendendo, né? Não, sério. 0,5% a cada... Não, sério. Remuneração de depósito de poupança. Meu irmão, não, sério, caderneta de poupança. Olha que coisa maravilhosa. 0,51. Não, sério. Vamos lá. Isso aqui em meses, né? Então, olha só. Se você colocou R$1.000 na poupança, vezes 0,5, não é 0,5, é 0,05, porque é 5%, né? Então, olha só. Se você colocou R$1.000 e você está ganhando 0,5, chega nem a 1%, é vezes 0,05, ok? Para dar o valor correto. Né? E nem isso você está ganhando na poupança. Nem isso está ganhando na poupança. Então, para você ganhar algum dinheiro na poupança, meu irmão, fora a inflação, quanto está a inflação? Só para a gente poder ver aqui. Inflação. Não, Turquia não. A inflação brasileira, ela varia em torno de 17 a 19% ao ano. 17 a 19% ao ano, e você valorizando 0,5%, vezes 12 dá quanto? Dá 6%. Então a caderneta de poupança, ela vai te render 6, 7% ao ano, às vezes 10%. Enquanto que a inflação é 17%. Ou seja, você está perdendo dinheiro. Eu vou falar alguma coisa? Não vou nada. Eu quero que se exploda. Então basicamente é isso. Tá entendendo? Não compensa, cara. Não compensa. Se tu pega, por exemplo, R$1.000 e você coloca em Ethereum, analisa o gráfico ao longo de um ano. Ou simplesmente pega o gráfico aí de Bitcoin ao longo de um ano. Tu transforma em 8.000, cara. 8.000 não, tu transforma o primeiro ano de 1.000 para uns 2.500, depois vende, espera cair 2.500 para uns 8.000. Entendeu? Não tem dificuldade. Agora a escola não vai te ensinar isso. Eu também não quero ficar falando aqui, tá? Te dei uma dica. Você que está me assistindo agora, não vendi curso nenhum para você, nem pretendo vender, te ensinei aí a empreender. Agora é por sua conta. Te levei até onde eu estou investindo também, tá? Agora é por sua conta para você poder investir aí. Fica na paz.